Espaço Feminino de quarta-feira, a nossa pauta de hoje, como agir em crises, em situações de crise familiar. Bom, nós temos para você que está aniversariando hoje, um versículo que é muito especial. O nosso desejo do nosso coração é que você esteja assim, muito focado no Pai, sem perder tempo. Está aí no vídeo, o seu versículo. 1 Coríntios, capítulo 9, o versículo 26, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Palavras de Paulo ao nosso coração, felicidade. Bom, a gente está aqui com o pastor João Duarte, pastor da Nova Igreja, do Porto também. Aqui vamos conversar sobre esse agir, pastor. Situação de crise acontece e ela pode estar, essa crise pode se desdobrar, enfim, no contexto de cada família de uma forma muito peculiar, enfim. Mas muitas vezes a gente, de repente, entra em algum momento que confunde um pouco aquilo que a palavra traz para a gente. Muitas vezes é pregado que, bom, se você aceitar Jesus, sua vida vai virar um mar de rosas. E se algum problema acontecer, é porque você está em pecado, é porque você está fazendo a coisa errada, enfim. É certo que às vezes a gente vive algumas consequências das nossas próprias tolices, né? Enfim, mas é dito à pessoa, a essa família, que agora, depois de Jesus, a vida vai ser só bênção, um mar de rosas. E não é bem assim. Aí quando vem a crise, a pessoa começa a duvidar, será que eu escolhi o caminho certo? Enfim, e hoje a gente quer mostrar para essa pessoa aqui, pastor, uma reflexão. Vamos agir, vamos saber agir na hora da crise. E Jesus continua com a gente na hora da crise, né, pastor? Eu vejo assim que, primeiro, o assunto de família, eu acho que é um assunto que alcança todos nós, né? E falar de família, eu creio que seja importante que a gente traga para dentro da palavra de Deus que família é um projeto de Deus. Família não é uma invenção humana, família é um espaço, família é um lugar, vamos dizer assim, onde Deus nos plantou para que a gente pudesse se realizar como ser humano. Então, falar de família é falar de algo que é um presente de Deus acima de tudo, né? E quando a gente fala sobre nesse contexto, eu penso que é importante a gente também perceber que família é um espaço de construção. É um exercício, é na família que a gente vive o exercício de tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Bem, o que eu estou querendo dizer? É na família que a gente aprende sobre relacionamento, é na família que a gente deve viver cristianismo, viver Jesus, porque o que a gente percebe é que às vezes a família, que é um lugar de intimidade, a gente parece que deixa meio que aquela aparência religiosa para lá, aquela coisa da religiosidade, e a gente só na igreja que a gente tem uma cara e em casa a pessoa é outra totalmente diferente. O que isso é uma deturpação, né, de uma vida verdadeira com Deus. Então eu acho que a gente precisa partir desse ponto, que família é algo para ser, é uma bênção de Deus na vida de qualquer ser humano. A própria palavra de Deus, o Salmo 68, diz isso, que Deus faz com que o homem solitário viva em família. Porque a família, ela tem esse contexto de pertencimento, de inclusão, de exercício de relacionamento, né? E claro, como nós não somos perfeitos, nessa trajetória, a gente comete algumas coisas que pode aflorar uma crise, mas é assim, né? Não tem um país, né? Uma Alice no País das Maravilhas, idealizar um modelo fantasioso, até mesmo porque a gente vê isso muitas das vezes que a mídia tenta passar, né? Seja nos filmes, nas novelas, aquela coisa que não é real, né? Então, agora, como você falou no começo do programa, eu penso que Jesus sempre desejou entrar nas casas. Sim.
muitas vezes a gente tem isso na Bíblia. Jesus chama Zaqueu, quero ir na tua casa, né? Você falou de Marta e Maria, Jesus tinha aquela família, Lázaro, amigos, Jesus estava na casa. Jesus vai na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. Quer dizer, a própria palavra de Deus diz isso, né? Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. O plano de Deus é Deus viver em cada um de nós dentro do contexto de família. Bacana. Né? E é ali que a gente vai exercitando a nossa fé, é ali que a gente exercita tolerância, tudo que é bíblico. Sim. Né? Porque tudo isso que a gente está falando, a gente crê que seja a palavra de Deus. Então, a gente exercita perdão, a gente exercita amor, porque não tem nada mais importante do que a família. Sim. A família é a grande bênção, né, que Deus nos concedeu. Agora, entender isso, entender como essa família se constrói em cima da palavra, porque a gente não pode buscar modelos, né, modelos do mundo, modelos da novela, modelos onde pessoas que não têm conhecimento de Deus tentam ditar. Até mesmo porque, segundo esse mundo, as famílias estão passando por uma mudança institucional e uma coisa que está gerando muitos conflitos. Enfim, então eu penso assim, né, que é na família, é nesse espaço divino, esse espaço de Deus, dado a nós, que nós vivemos o Evangelho, que nós testemunhamos de Cristo, que nós oramos e que nós aprendemos a vencer os desafios, né? As crises, elas vão vir. E a presença das crises não significam dizer a ausência de Jesus dentro de casa. Claro que não. Nós vivemos, apesar de nós sermos cidadãos do reino, nós estamos nos referindo, obviamente, àquelas pessoas que já tiveram um encontro real com Jesus, mas nós vivemos ainda neste mundo. Nós não somos do mundo, nós não pertencemos espiritualmente ao sistema do mundo, né? E aí, nesse contexto, a gente sabe que o príncipe deste mundo, que a Bíblia fala, é o diabo, e ele tenta influenciar as pessoas, mas nós estamos debaixo da influência de Deus. E entenda essa palavra influência, né? Não num contexto de uma manipulação, de uma coisinha assim, né? E eu diria assim, de uma influência, como se fosse uma energia. Não, sim. Influência no sentido do governo de Deus, né? Da autoridade de Deus, da palavra de Deus. Mas nós estamos no mundo não para ser influenciado por ele, nós estamos no mundo para influenciar o mundo, com a nossa vida em família, não é? Então, eu volto a dizer, que modelo de família que a gente tem buscado ter, não é? Então, precisa ser um modelo fundamentado na palavra. Claro que você tem aí questões culturais, históricas, né? Porque nós não estamos falando de família como se fosse de 100 anos atrás ou de 50 anos atrás, mas família é família em todos os tempos. Então, como viver hoje família dentro do século XXI, vivendo Jesus, palavra de Deus, a gente exercitando e vencendo as crises, porque foi nesse ponto que a gente, né, você tocou, nós estamos no mundo, então as crises vêm, porque nós não estamos no estado perfeito. Agora é interessante a gente refletir aqui uma coisa interessante sobre a crise. A crise, quando a gente, pastor, não tem Jesus na casa, né? Quando ele não está na casa, né? Quando ele não está na casa, até, estou falando casa, o nosso corpo, a nossa vida, individualmente, né? A nossa própria vida, a forma como a gente vê fica comprometida. Uhum. Como a gente vê tudo, inclusive até um momento bom, não é só a crise, não. Né? Porque você pode estar vivendo um momento excelente na sua vida e como Jesus, a vida de Deus, não é algo real em você, se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, a forma como você vê, ela fica comprometida. Vê tudo, vê o momento bom, vê o momento ruim, porque até no momento da crise, pastor, uma família que tem Jesus, essa família consegue enxergar que aquela crise, ela vai unir mais. Amém. Ela vai edificar, ela vai consolidar, ela vai reconciliar, ela vai ser instrumento para a bênção, pastor. Eu penso que isso que você está falando se chama da cosmovisão, né, que a gente tem, né, a partir de Deus. Uhum.
Porque, obviamente, que as pessoas que não têm a sua fé em Jesus, que não baseiam a sua vida na Bíblia, elas têm uma visão pessoal, ou enfim. E nós, porque somos o povo da fé em Cristo, nós temos uma visão, através de Cristo, sobre esse mundo. Sim. E claro que é isso que deve influenciar o nosso comportamento, né? O nosso comportamento, ele deve ser afetado pela palavra, o nosso comportamento, ele é afetado pela fé que nós temos no nosso Deus, o nosso comportamento deve ser afetado pela mudança da renovação da nossa mente, pelo pensamento diferente que é inspirado pela palavra. E claro que isso tudo vai de encontro àquela tendência da nossa carne, porque a carne luta contra o espírito. Então, essa crise que talvez você esteja passando, né, e é difícil a gente fechar em cima de uma única crise. Tem famílias que passam por crises que se desmancham por causa de crise financeira. Sim. Né, como casamentos que se desfazem por causa de crise financeira. Tem famílias que se desestruturam no momento de um desafio na questão da enfermidade, como você falou. Enfim, são várias possibilidades, né, da família ser atingida. Até porque a gente sabe que a família é um alvo, né, do nosso adversário. Como sendo algo de Deus, não é? E o nosso adversário, ele tem um alvo de destruir a família, porque a tentativa dele é destruir tudo aquilo que Deus criou de bom. Sim. Então, eu creio e penso que cada momento é um momento, né? E a nossa caminhada individualmente com Deus, com Jesus, eu, né, como pai, eu como filho de Deus, na minha comunhão com Deus, fazendo a vontade de Deus, procurando obedecer a Deus, pela graça de Deus. Então, essa minha postura individual, a postura da minha esposa, a postura dos meus filhos, é que quando junta no contexto de família, que tem que refletir. Uhum. Não o que eu acho, não o que eu penso, não o que eu quero, não... Porque senão as coisas não... E as crises aí acabam que não são vencidas, né? Eu me lembro de um versículo que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem muitas coisas que podem estar atingindo a sua família que você não tenha um entendimento claro por quê, né? Ah, por que isso? Porque, claro, pode ser que tenha sido por uma palavra indevida, pode, uma decisão errada, eu falei o que não devia. E isso se resolve com perdão, isso se resolve com você reconhecer erros, né? Isso é outro aspecto. Poxa, eu falei o que não devia. Olha, me perdoa, eu errei, eu falei que estava nervoso. E claro que isso é assim, é um exercício diário, inconstante. Não tem uma fórmula mágica, um tá amarrado, um sai capeta, não tem nada disso. Aberto. Não é assim que se resolve questões de conflito familiar, né? E eu diria até da maioria dos conflitos. A maioria dos conflitos se resolve com assumindo responsabilidade. Legal. Né? E aí, Deus, como é que eu posso, segundo a tua direção, segundo a tua palavra, resolver isso? É com perdão, é com abraço, é com oração, é com... Então, eu acho que as coisas devem... Assumir o papel, né? Assumir papel. Né? E ter esses papéis que cada um da família deve assumir dentro de uma visão bíblica. A palavra de Deus diz isso, né? Que o pai deve ser assim, o marido deve agir da maneira, a esposa deve agir de uma maneira, os filhos devem agir de determinada maneira. Eu acho tão interessante que a Bíblia, ela é resposta, tem ali uma palavra certa para tudo, né? A palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? E é tão interessante que diz assim, sobre relacionamento com os filhos, tem um texto que diz assim, olha, beije o filho para que ele não desanime. É verdade. Até nesse sentido, a palavra tem... Tem um olhar para a gente, né? Tem uma maneira de proceder. Isso vai falar, né, de algo tão simples, que é aquela questão que parece que é uma coisa tão corriqueira e uma coisa que acontece normalmente, mas a gente não tem ideia, que é a questão da proximidade, de um pai que beija um filho, de um pai que faz carinho, de um pai que abraça e diz eu te amo tanto. A gente acha que isso é tão normal, se a gente adentrar um pouquinho dentro das histórias familiares, a gente vê que existe um grande número de famílias que tem uma dificuldade enorme de expressar amor, de expressar
amizade, cumplicidade, não é? Porque quando erramos, isso fica dentro da família, isso nós não concordamos com os erros, mas nós nos protegemos, deve ser assim, né? Sim. Aquela questão que o amor cobre multidão de pecados, de erros. Então, olha como é que a palavra de Deus ela é ampla e ela é rica, né? Sabe o que você está falando, pastor João? Estou me lembrando daquele texto de Jesus que trouxe libertação e cura para aquele endemoniado que vivia nos sepulcros, ninguém conseguia controlá-lo, e ele quebrava grilhões, machucava pessoas, andava afastado, andava nu. Era uma humilhação para aquela família. Imagina essa crise familiar, pastor. Imagine essa crise familiar que deveria assim, estar tremenda, porque eles não podiam se aproximar dele. O que eles viviam naquela época, naquele contexto, com aquele homem daquela maneira? Quando Jesus o liberta, cura, traz para ele dignidade, inclusão, traz para ele... Jesus, todo mundo fica alarmado que ele está ali sentado e tal, todo vestido e tudo. Aí ele chega com Jesus: Jesus, eu quero ir contigo, quero ficar contigo. Ele: não, volta para tua casa. Você está falando sobre isso e veio assim ao meu coração algo que eu acho que é uma direção também para cada um de nós, né? Porque pode ser que você que está nos ouvindo esteja falando: poxa, eu estou passando por uma crise com um filho. Uhum. Que pode não ser essa do jovem que estava endemoniado, mas pode ser uma crise por causa de drogas. Sim. Né? E a gente imagina a dor, o sofrimento, às vezes até a vergonha que a família passa por causa de uma pessoa ali da família que está envolvida numa situação dessa. Jesus tem resposta, libertação. Jesus tem a restauração da identidade humana. Né? A palavra de Deus não é para descaracterizar a nossa humanidade. Eu tenho assim, uma convicção muito grande. Eu não sei a implicação de tudo isso, mas eu creio que quanto mais... às vezes as pessoas querem ser tão espirituais, que acham que ser tão espiritual é deixar de ser humano. Eu creio justamente no contrário. Eu creio que quanto mais espirituais nós somos, mais humanos nós somos. Porque falar da verdadeira humanidade que Deus criou é falar da identidade dos filhos de Deus. Eu creio também. Né? Então, essa humanidade, eu sou espiritual e eu sou humano, né? Eu vivo a minha espiritualidade dentro da minha humanidade. Então, se você está enfrentando uma situação dessa, saiba que há esperança. Para você como família, para você como pessoa que faz parte de uma família que está vivendo uma situação assim, ou para você que é uma mãe, um pai, que se refere até mesmo ao seu filho. Então, e quando Jesus ele entra na família de alguém, era isso que eu queria falar como uma direção muito legal, e eu queria ser isso importante, ele transforma a nossa vida, ele traz uma nova identidade. E o que eu vejo é que às vezes, o que a palavra de Deus diz, é que Deus esquece de quem nós fomos. Deus esquece do nosso passado. Não que Deus sofre de amnésia, mas Deus não leva mais em consideração aquela história anterior à conversão a Jesus, mas dali para frente nós somos novas criaturas. E claro, minha responsabilidade é de viver como nova criatura, dar testemunho da minha mudança. Mas uma coisa que eu vejo é que a família talvez seja o lugar, e as pessoas que compõem aquela família talvez sejam as pessoas mais difíceis de aceitar e acreditar na mudança daquela pessoa. E parece que aquelas pessoas da própria família vivem, mesmo sabendo, fulano agora se converteu, mas parece que ela vive ainda acreditando que quem aquela pessoa foi no passado é mais forte do que a verdade de que ela é uma nova criatura. Não olhe para o membro da sua família. Eu não estou dizendo se ele está dando mau testemunho, se ele está vivendo, contrariando isso, mas não olhe para ele como quem ele foi, olhe para ele como quem ele é hoje em Cristo. Isso. Seja o seu marido, né? O seu marido foi um alcoólatra, mas hoje ele está em Cristo, hoje ele tem dado provas evidentes de que ele é uma pessoa transformada. Então, não vá ao passado para trazer à tona e criar novos conflitos. Olhe para ele como um filho de Deus
E desfrute dessa alegria, né? Dessa possibilidade. E aí eu acho que tem tantas coisas assim que envolve isso, é né? Muito bom, essa é uma direção muito, muito preciosa de Deus. Porque às vezes é esse olhar que falta, pastor, para que essa família saia da crise e entre no que Paulo fala aos Romanos. Nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Reconciliação. E nós é que somos instrumentos dessa reconciliação. Não é? Então, aí já entraria... Aí a gente espera, né, que o teto se abra, que uma luz reflita, Exatamente. que o chão trema. Não, é uma atitude nossa de focar. Não, eu vou focar no que agora ele é em Cristo Jesus. No que agora esse meu familiar é em Cristo Jesus. Não valorize mais as pessoas de fora do que da sua família. Ainda que nós devamos, né, amar a todos, mas família é aquela, eu costumo dizer, é aquela pessoa que está ali contigo, né, dentro da tua intimidade, do dia a dia, Sim. que te conhece melhor. Então, eu penso que família é um presente de Deus para nós, né? Então, independente do que você esteja passando, seja uma questão de enfermidade, Jesus pode curar essa pessoa. Não abra mão da sua família. Sim. Não abra mão da sua família por nada, nem por dinheiro, nem por qualquer tipo de proposta. Família é o lugar onde Deus tem escolhido que plantou você para que você cresça, né? E eu creio que tem, assim, promessas e milagres de Deus. É que às vezes, né, pastor, a gente acha que o plano de Deus está para fora do contexto familiar, né? E muitas vezes ele está dentro começa do dentro da família. Ali a família é o microsistema, né? Do maior, né? Da sociedade maior. É ali que a gente exercita tudo, né? Sim. E depois a gente vai para fora. Sim. A gente vai vivendo. Eu não sei se quanto tempo a gente tem, né? Porque às vezes eu falo pouco, né? Pode falar, pastor. Estamos em casa. Mas uma vez eu fui, há pouco tempo eu fui fazer um casamento. E engraçado que no casamento eu busquei uma palavra de Deus. Eu fui ler um versículo que eu falei para o casal, olha, esse versículo não foi escrito para casamento. Eu sei para o que ele foi escrito, que foi o texto quando Jesus diz assim, olha, quem colocar a mão no arado não pode olhar para trás. Sim. E veio de uma maneira tão clara no meu coração, porque em Efésios, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele faz a comparação do relacionamento agora de marido e mulher, como Cristo e a igreja. E aí veio assim no meu coração uma palavra para aquele casal, Deus falando assim comigo, me mostrando na Bíblia, olha, então, já que há essa metáfora e essa comparação, né, de Cristo e a igreja, o marido e a mulher, olha o que se precisa para se seguir a Jesus como igreja. Uma vez que você coloca a mão no arado, não olha para trás. Porque colocar a mão no arado fala de construção, de uma plantação. E eu falei para aquele casal, vocês estão colocando a mão no arado, que é a construção de uma família. E quando você coloca a mão nesse arado, você não pode olhar para trás. Lindo. Você tem que empurrar esse arado para frente. Esse arado cansa, esse arado é uma construção diária, né? Na figura do agricultor que abre a terra, a vida de um fazendeiro, de um agricultor não é tão fácil. Construir uma família não é fácil, mas vale a pena, porque os frutos são muitos. Então, colocou a mão no arado, não abra mão desse arado. Não abra mão da sua família. Mesmo que seja um momento em que está difícil levar o arado. Mesmo que a chuva não esteja caindo, a terra não esteja muito verdinha, lá a plantação, mas a colheita vai chegar. Não olhe mais para trás. A porta fechou, né, pastor? Fechou. Ninguém olha mais para trás, agora é para frente. A gente encerra assim esse bloco, mas volta já.